Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Eu sou o Vinícius, esse aqui é o Dois Quadrinhos e temos mais um vídeo aqui no canal. Uhul! E hoje começamos com um novo mix do Star Wars que chegou essa semana nas bancas. Isso aqui é um lançamento da Panini. Mas antes de falar da HQ, eu tenho que contar uma história pra vocês. Eu fui na banca aqui perto de casa pra comprar a revista. Aí cheguei lá, não achei, né? Fui perguntar pro jornaleiro: pô, não chegou aqui a nova revista do Star Wars? Aí o cara disse que eu acho que chegou alguma coisa, mas eu não cheguei a botar na banca. Aí tá, foi no carro dele, que fica estacionado atrás da banca, e trouxe a revista e me deu. É isso aqui? É essa aqui mesmo. Aí eu perguntei, né, pô, mas por que tu não colocou na banca, né, cara, Star Wars? Aí o cara me disse: eu tenho banca desde 88, essa merda nunca vendeu. Cara, foi muito bom. Enfim, o importante é que eu consegui achar a revista. Primeiro vamos às informações técnicas. Essa revista tá saindo com duas capas. Essa aqui com o Darth Vader e uma outra com uma arte do Alex Ross. As duas são muito bonitas. A diferença é que essa aqui é metalizada e custa R$13,90, enquanto a capa normal custa R$8,20. E um outro dado interessante é que o papel da revista é muito bom. Se eu não me engano é LWC, não é aquele papel dos mix mensais comuns, sabe, da Panini. Bom, como eu falei, isso aqui é um mix de histórias. Então ele tem duas séries distintas que saíram lá fora do Star Wars. Uma delas se chama Star Wars, que saiu em 2013 e teve ao todo 20 edições. E nessa primeira edição aqui do mix tem duas histórias dela. E a outra se chama Star Wars Dark Times, que saiu em 2011 e teve 5 histórias ao todo, e aqui tem uma edição só por enquanto. Sobre Star Wars, a revista de 2013. O atrativo dela é que ela tem os roteiros do Brian Wood, que é um roteirista razoavelmente bom. Eu já li umas coisas legais dele. Por exemplo, o ZDM, Terra de Ninguém, da Vertigo. Essa história, ela se passa depois do episódio 4 de Star Wars, logo depois que a Aliança Rebelde destruiu a Estrela da Morte, até que o Luke dá aquele tiro com a nave, né? A história trata basicamente da Aliança Rebelde tentando encontrar uma nova base, e no meio disso eles acabam descobrindo que tem um espião lá, no meio deles, passando informações pro Império. Nessa parte a gente tem como protagonistas a Leia e o Luke. Depois a gente tem também o Chewbacca e o Han Solo numa missão específica. E também o foco no Darth Vader. Ele tá tendo que lidar com as consequências da destruição da Estrela da Morte, né? Ele era o responsável, então ele pagou o pato. E é bem legal essa parte, é bem interessante ver o que tá acontecendo com ele. E a segunda história que compõe o mix, que se chama Dark Times, né, de 2011, ela se passa entre os episódios 3 e 4, logo depois do Império tomar o poder da galáxia. No caso, ela seria a transição entre a trilogia nova e a trilogia antiga, né, do episódio 3 pro 4. Só que eu tive uma certa dificuldade pra entender essa parte, porque parece que tu pega meio a história no meio. Eu acho que tinha alguma história que antecedeu ela, e ela é alguma consequência disso. Mas dá pra entender, mas é meio estranho. Ela trata sobre um dos últimos Jedi vivos que tá tentando fugir do Darth Vader e de uma outra galera que tá atrás dele. O destaque dessa segunda história é a arte. Nossa, é muito linda, assim, é bem detalhada, é muito legal. Numa escala de 0 a 5, eu dou um 4.1 pro novo mix Star Wars. Me agradou bastante, principalmente por me trazer aquela nostalgia, porque eu assisti Star Wars quando era muito novo, assim, eu mal sabia ler e assisti Star Wars em inglês e legendado. Então eu só ficava vendo, assim, ficava maravilhado com aquelas histórias. Tinha que ficar pedindo pra uma amiga da minha mãe me explicar o que tá acontecendo, né, porque eu não entendia nada. Pô, eles podiam ter dado uma versão dublada pra assistir, né, cara? Enfim, outro ponto é que ela traz de volta os personagens clássicos, né? A Leia, o Luke, o Darth Vader, o Han Solo. Eu, como fã de Star Wars, me senti representado. Mas eu acho que não é uma revista que vai agradar quem não é fã de Star Wars, sabe? Não que tu não vai entender, porque tudo é muito bem explicado. Explica quem é a Aliança Rebelde, o Império, cada personagem. Só que eu acho que não vai ter a mesma graça, porque a história é boa, mas o que torna ela mais legal é aquele senso de nostalgia. Inclusive, cara, se tu ainda não assistiu Star Wars, o que tu tá fazendo da tua vida? Só pra finalizar a parte de Star Wars, eu quero dar uma dica de um jogo que é sensacional, é muito bom. Chama-se Star Wars Force Unleashed. Já tem 2 edições, tem o 1 e o 2. Tu joga com o Sith, né, um cara do lado negro da força. Tu é um aprendiz do Darth Vader. É muito bom, cara, tu pode usar todo o lado negro, sabe? Sei lá, tu pode arremessar os Stormtroopers pra longe, tu pode jogar o teu sabre de luz, dar choque. Cara, eu sou um psicopata, né, cara? Se eu fosse um personagem do universo Star Wars, com certeza eu ia pro lado negro da força. E agora o assunto é Sandman, Caçadores de Sonhos, um lançamento recente da Panini.
tá custando, não tem o preço aqui, mas é 20 e poucos reais, tá? O encadernado capa dura. Mas antes de mais nada, vamos a algumas perguntas frequentes que vocês fazem aqui no canal. Carol, pode me ajudar aqui, por favor? Tudo bem, Carol? Tudo certo? Tudo bem? Pode me ajudar aqui? Eu preciso que tu leia um papel. Aqui tem uma lista das perguntas frequentes que o pessoal faz aqui no canal. Vinícius, eu nunca li Sandman. Posso ler o Caçador de Sonhos? Pode! Sim, você pode ler isso aqui sem ter lido Sandman. Só que tu não vai pegar certas referências, assim, nada que vá mudar a história. Mas tem vários personagens que tu não vai reconhecer da série principal. Mas, Vinícius, já não tinha saído uma edição pela Panini do Caçador de Sonhos com esse mesmo nome? Tinha, no caso, essa aí que você está segurando, namorada. Já tinha saído uma outra HQ chamada Caçadores de Sonhos. Só que tem uma diferença. Essa aqui é de 1999 e essa aqui é de 2009. E tem outra diferença gritante. Essa aqui é um livro ilustrado. No caso, não seria um quadrinho. Vocês podem ver, são textos ilustrados. As ilustrações são muito bonitas. São lindas. Parecem pinturas. Enquanto essa aqui seria uma história em quadrinhos tradicional. Mas é a mesma história, tá? Em síntese, é a mesma coisa. Notem a diferença. Mas, Vinícius, essas duas edições não vão sair no volume 5 de Sandman, a edição especial? Sim! Haverá um 5º volume de Sandman, que seria com os especiais, onde vão sair as duas versões. Então, teoricamente, tu não precisa comprar agora, porque vai sair de novo. Se tu for comprar o 5, tu vai ter histórias repetidas. Agora vamos à última dúvida. Qual é? Carol, como tu fez pra conquistar um guri tão bonito como o Vinícius? As pessoas perguntam esse tipo de coisa. Por que a estranheza no teu tom de voz? Bom, galera, mas voltando aqui para a história de Sandman, Caçadores de Sonhos. Como é que foi a publicação disso? No caso, ele saiu no 10º aniversário de Sandman. A Karen Berger, né, que é a editora da Vertigo, falou com o Neil Gaiman e pediu que ele escrevesse algo de especial para essa data comemorativa. E ele perguntou se ele podia recontar um conto japonês ao modo dele. E eles chamaram Yoshitaka Amano para ilustrar. Esse cara, ele já tinha feito um pôster comemorativo pro Sandman, que deixou o Gaiman, assim, impressionado. E eu não culpo ele, assim, porque a arte do cara é fenomenal, assim, vocês podem ver aqui na contracapa, olha o Sandman dele, que demais. Só que o Amano disse que, embora ele goste de quadrinhos, ele não queria desenhar uma HQ. E aí surgiu a ideia de fazer um livro ilustrado. Isso aqui seria uma história de amor oriental. Trata sobre uma raposa que tem poderes místicos e acaba se apaixonando por um monge que vive no alto de uma montanha. Só que no decorrer da história, a gente descobre que um sujeito que mora numa província próxima ali à montanha, ele quer assassinar o monge. Então a raposa vai fazer de tudo para salvar o verdadeiro amor de sua vida. Uma coisa interessante sobre a história é que o Sandman, assim, vocês podem ver pela sinopse que eu dei, em nenhum momento eu citei o Sandman. Ele aparece, como em muitos arcos da série regular de Sandman, como um personagem coadjuvante dentro da história de outros personagens. Então tu tem um desenvolvimento da raposa e do monge, até o Sandman acabar tendo que fazer uma participação na história. O que é muito legal e que faz muito sentido dentro da história, sabe? Quem lê Sandman, no caso a série regular, já tá acostumado com isso, assim, isso é bem frequente. Enfim, eu gostei disso aqui, achei legal, tá? Não achei nada fantástico, não é o meu tipo de história favorito. Eu gosto de coisas mais pé no chão, sabe? É uma história que tem muitos elementos abstratos. No caso, por exemplo, a raposa, ela consegue se transformar numa mulher. Tem um texugo que também consegue se transformar num exército. A forma que o monge vai ser assassinado é muito simbólica, é cheio de simbolismos. Mas eu gostei, é uma história de amor muito bonita. Tem um final muito bom, assim, quando chegou no final eu não conseguia mais parar de virar as páginas, assim, sabe? Tu fica aflito, putz, é muito legal. E a arte do Amano, sério, é impressionante. É quase um desperdício isso aqui ser publicado assim, sabe? Tinha que ser uma exposição de arte, de tão bonito. Numa escala de 0 a 5, eu dou um 3.5 para Sandman, Caçadores de Sonhos. Eu achei legal, mas como eu disse, não é o meu tipo de história favorito, né? Bom, galera, era isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Fica o link dos últimos 2 vídeos aqui do canal. E se prepare, porque essa semana vai ter algo interessante aqui no Dois Quadrinhos que talvez vocês gostem, tá? Tchau!